O pai de André-Marie Ampère, Jean-Jacques Ampère, era um homem próspero que possuía uma casa em Lyon e uma casa de campo em Polemieux, que fica a apenas 10 quilômetros de Lyon. Até André-Marie completar 7 anos, a família passava a maior parte do ano em Lyon, exceto os meses de verão, que eram passados em Polemieux. No entanto, em 1782, a casa em Polemieux tornou-se sua residência principal, já que o pai de André-Marie desejava dedicar mais tempo à educação do filho. Apenas um curto período de inverno era passado em Lyon, onde o pai de André-Marie cuidava de seus negócios. Apesar de não frequentar a escola, André-Marie receberia uma excelente educação. Ele descreve essa educação em escritos autobiográficos, referindo-se a si mesmo, de forma um tanto estranha, na terceira pessoa. Seu pai, que nunca deixará de cultivar a literatura latina e francesa, bem como diversos ramos da ciência, criou-o pessoalmente no campo, perto da cidade onde nasceu. Nunca exigiu que ele estudasse nada, mas soube inspirar-lhe o desejo de saber. Antes mesmo de aprender a ler, o maior prazer do jovem Ampère era ouvir trechos da história natural de Buffon. Ampère leu artigos de L'Encyclopédie, muitos dos quais, Arago observou muitos anos depois, ele poderia recitar na íntegra mais tarde na vida. Arago também afirma que Ampère leu a enciclopédia a partir do volume 1 e leu os artigos em ordem alfabética. Se o desejo posterior de Ampère por classificação em todos os assuntos surgiu dessa educação, ou se ele gostava de Buffon e da enciclopédia por causa de um gosto natural por classificar, é difícil dizer. Foi alegado que Ampère havia dominado toda a matemática conhecida aos 12 anos de idade, mas isso parece um pouco um exagero, já que, pelo próprio relato de Ampère, ele não começou a ler livros de matemática elementar até os 13 anos de idade. No entanto, Ampère sempre foi alguém que se sentiu muito confiante em suas próprias habilidades e certamente começou a desenvolver suas próprias ideias matemáticas muito rapidamente e começou a escrever um tratado sobre seções cúnicas. Ampère não tinha contato com ninguém com qualquer profundidade de conhecimento matemático, então não é surpreendente que ele sentisse que suas ideias eram originais. Com apenas 13 anos de idade, Ampère submeteu seu primeiro artigo à Académie de Lyon. Este trabalho tentava resolver o problema de construir uma reta com o mesmo comprimento de um arco de círculo. Seu método envolve o uso de infinitesimais, mas, como Ampère não havia estudado cálculo, o artigo não foi considerado digno de publicação. Logo após escrever o artigo, Ampère começou a ler o artigo de D'Alembert sobre cálculo diferencial na enciclopédia e percebeu que precisava aprender mais matemática. Depois de ter algumas aulas de cálculo diferencial e integral com um monge em Lyon, Ampère começou a estudar obras de Euler e Bernoulli. Ele então adquiriu uma cópia da edição de 1788 da Mécanique Analytique de Lagrange. E começou um estudo sério da obra. Ampère escreve, novamente escrevendo sobre si mesmo na terceira pessoa. A leitura de Mécanique Analytique o animou com um novo ardor. Ele repetiu todos os cálculos nele contidos. No entanto, sua vida logo seria destruída. A Revolução Francesa começou com a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789, mas o efeito na região de Polemieux não foi muito grande no início. O pai de Ampère manteve-se longe de problemas até o final de 1791, quando aceitou o cargo de juiz de paz em Lyon. Este cargo tornou virtualmente impossível para ele evitar problemas, mas a primeira tragédia a atingir a família ocorreu em 1792, quando a irmã de André-Marie morreu. A cidade de Lyon recusou-se a cumprir as instruções de Paris e a cidade foi sitiada por 2 meses. Com a queda da cidade, o pai de Ampère foi preso por emitir um mandado de prisão para o cavaleiro jacobino, que havia sido então executado. O pai de Ampère foi para a guilhotina com notável compostura, escrevendo à mãe de Ampère de sua cela: "Desejo que minha morte seja o selo de uma reconciliação geral entre todos os nossos irmãos. Perdoo aqueles que se alegram com ela, aqueles que a provocaram e aqueles que a ordenaram." O efeito da morte de seu pai sobre Ampère foi devastador. Ele abandonou os estudos de Mécanique Analytique e não retornou aos estudos de matemática por 18 meses. Só voltou a ser como antes quando conheceu uma garota, Julie, por quem se apaixonou profundamente. Julie parecia menos atraída por Ampère. Ele não tem boas maneiras, é desajeitado, tímido e se apresenta mal. Apesar dessa frieza, eles ficaram noivos em 1797 e Ampère decidiu que era melhor mostrar que podia ganhar a vida, então começou a dar aulas particulares de matemática em Lyon. Ele se casou com Julie em 1799 e seu filho Jean-Jacques nasceu em 1800. Ampère continuou dando aulas particulares de matemática até 1802, quando foi nomeado professor de física e química na Bourg École Centrale. Este foi um momento difícil para Ampère, pois Julie adoeceu antes de ele se mudar para Bourg,
deixando-a em Ptolemaios. Enquanto Ampère estava em Bourges, ele passou muito tempo ensinando física e química, mas sua pesquisa era em matemática. Essa pesquisa resultou na composição de um tratado sobre probabilidade, a teoria matemática dos jogos, que ele submeteu à Academia de Paris em 1803. Laplace notou um erro, explicando o erro a Ampère em uma carta, que Ampère conseguiu corrigir e o tratado foi reimpresso. De fato, o tratado foi modificado diversas vezes e Ampère relutou em considerá-lo concluído por medo de que novas alterações pudessem ser necessárias. Este trabalho foi seguido por um sobre o cálculo de variações em 1803. Após um ano em Bourges, Ampère mudou-se para mais perto de Ptolemaios, sendo nomeado para um cargo de matemática no Liceu de Lyon por recomendação de Delambre. Seu tempo em Lyon havia sido dificultado devido ao contínuo declínio da saúde de sua esposa. Matematicamente, ele continuou a produzir um bom trabalho, desta vez um interessante tratado sobre geometria analítica. Como vários outros matemáticos, Ampère parecia capaz de se concentrar em seus teoremas, apesar da tragédia pessoal ao seu redor. Infelizmente, isso seria exigido dele por toda sua vida infeliz. Após a morte de sua esposa em julho de 1803, Ampère ficou com sentimentos de culpa por ter vivido separado de sua esposa durante grande parte de seu curto casamento. Ele decidiu deixar Lyon para Paris. Hoffmann escreve em 4 sobre seus sentimentos após a morte de sua esposa. A depressão subsequente contribuiu para sua decisão de aproveitar a primeira oportunidade para deixar Lyon e viver em Paris. Mais tarde, ele se arrependeria dessa decisão. Os amigos de Lyon que tentaram preencher o vazio emocional deixado pela morte de Julie fizeram muita falta. Embora Ampère tenha se adaptado gradualmente às disputas de prioridades e às brigas internas da comunidade científica parisiense, ele sempre ansiou por um retorno à vida intelectual que vivenciara em Lyon. Nessa época, Ampère tinha uma boa reputação como professor de matemática e como matemático pesquisador. Com base nessa reputação, foi nomeado répétiteur, basicamente um tutor, em análise na École Polytechnique em 1804. Sem educação formal e qualificações formais, sua nomeação é surpreendente, mas mostra que seu potencial foi reconhecido nessa fase. Sua vida, já repleta de tragédias, não melhorou e ele embarcou em um casamento desastroso. Lagrange e Delambre compareceram ao seu casamento com Jane em 1º de agosto de 1806, mas, antes do nascimento de sua filha em 6 de julho de 1807, o casal vivia separado e não se falava. Eles foram legalmente separados em 1808 e Ampère recebeu a custódia de sua filha Albine. Nomeado professor de matemática na École Polytechnique em 1809, ocupou cargos lá até 1828. Ampère e Cauchy compartilhavam o ensino de análise mecânica e havia um grande contraste entre os dois, com o ensino rigoroso de análise de Cauchy levando a um grande progresso matemático. Mas considerado extremamente difícil pelos alunos que preferiam muito a abordagem mais convencional de Ampère para análise e mecânica. Ampère foi nomeado para uma cadeira na Université de France em 1826, que ocupou até sua morte. Em Paris, Ampère trabalhou em uma ampla variedade de tópicos. Embora fosse professor de matemática, seus interesses incluíam, além de matemática, metafísica, física e química. Em matemática, ele trabalhou em equações diferenciais parciais, produzindo uma classificação que apresentou ao Instituto em 1814. Isso parece ter sido um passo crucial em sua eleição para o Institut National des Sciences em novembro de 1814, quando derrotou Cauchy, recebendo 28 dos 56 votos expressos. Ampère também estava fazendo contribuições significativas para a química. Em 1811, ele sugeriu que um ácido anidro preparado 2 anos antes era um composto de hidrogênio com um elemento desconhecido, análogo ao cloro, para o qual sugeriu o nome flúor. Após se concentrar em matemática enquanto buscava admissão no instituto, Ampère retornou à química após sua eleição em 1814 e produziu uma classificação dos elementos em 1816. Ampère também trabalhou na teoria da luz, publicando sobre refração da luz em 1815. Em 1816, ele era um forte defensor de uma teoria ondulatória da luz, concordando com Fresnel e se opondo a Biot e Laplace, que defendiam uma teoria corpuscular. Fresnel se tornou um bom amigo de Ampère e se hospedou na casa de Ampère de 1822 até sua morte em 1827. No início da década de 1820, Ampère tentou apresentar uma teoria combinada de eletricidade e magnetismo após ouvir sobre os resultados experimentais do físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. Ampère formulou uma lei de força de circuito e tratou o magnetismo postulando pequenos circuitos fechados dentro da substância magnetizada.
Vale a pena comentar sobre a rapidez com que Ampère produziu essa teoria. A inspiração o atingiu imediatamente quando ouviu falar dos resultados experimentais de Ørsted. O trabalho de Ørsted foi relatado à Academia em Paris em 4 de setembro de 1820 por Arago. Uma semana depois, Arago repetiu o experimento de Ørsted em uma reunião da Academia. Ampère demonstrou vários efeitos magnéticos elétricos para a Academia nas semanas seguintes e descobriu forças eletrodinâmicas entre fios lineares antes do final de setembro. Ele falou sobre sua lei da adição de forças eletrodinâmicas na Academia em 6 de novembro de 1820 sobre o princípio da simetria no mês seguinte. Ampère escreveu o trabalho que havia descrito para a Academia com velocidade notável e foi publicado nos Annales de Chimie et de Physique. Ampère foi auxiliado nos anos seguintes em seu trabalho por Félix Savary, cuja ajuda para fazer Ampère escrever seus resultados foi inestimável. A partir das memórias que concluiu no início de 1823, Savary passou a fazer contribuições muito mais criativas. Mas, mais do que sua criatividade, foram sua disciplina e capacidade de se concentrar longamente em problemas específicos que se mostraram especialmente valiosas para Ampère. Há espaço para especular que, sem a ajuda de Savary, Ampère talvez nunca tivesse encontrado tempo para concluir os cálculos detalhados necessários para aplicar sua lei de força aos fenômenos magnéticos. No entanto, Ampère não foi o único a reagir rapidamente ao relatório de Arago sobre o experimento de Ørsted. Biot, com seu assistente Savart, também conduziu experimentos rapidamente e relatou à Academia em outubro de 1820. Isso levou à lei de Biot-Savart. Outro que trabalhou com magnetismo nessa época foi Poisson, que insistiu em tratar o magnetismo sem qualquer referência à eletricidade. Poisson já havia escrito 2 memórias importantes sobre eletricidade e publicou 2 sobre magnetismo em 1826. A publicação mais importante de Ampère sobre eletricidade e magnetismo também foi publicada em 1826. É chamada de Memória sobre a Teoria Matemática dos Fenômenos Eletrodinâmicos, deduzidas exclusivamente da experiência e continha uma derivação matemática da lei da força eletrodinâmica e descreve 4 experimentos. Maxwell, escrevendo sobre essas memórias em 1879, diz: dificilmente podemos acreditar que Ampère realmente descobriu a lei da ação por meio dos experimentos que descreve. Somos levados a suspeitar, o que, aliás, ele mesmo nos conta, que ele descobriu a lei por algum processo que não nos mostrou, e que, quando posteriormente construiu uma demonstração perfeita, removeu todos os vestígios da estrutura que a havia construído. A teoria de Ampère tornou-se fundamental para os desenvolvimentos do século XIX em eletricidade e magnetismo. Faraday descobriu a indução eletromagnética em 1821 e, após inicialmente acreditar que ele próprio havia descoberto o efeito em 1822, Ampère concordou que todo o crédito pela descoberta deveria ir para Faraday. Weber também desenvolveu as ideias de Ampère, assim como Thomson e Maxwell. Em 1826, Ampère começou a lecionar no Collège de France. Lá, ele estava em posição de lecionar cursos de sua própria concepção, em vez de na École Polytechnique, onde os tópicos eram definidos. Ampère, portanto, lecionou eletrodinâmica no Collège de France e este curso foi feito por Liouville em 1826-27. Esta foi a segunda vez que Ampère lecionou Liouville desde que Liouville havia feito os cursos de Ampère na École Polytechnique na sessão anterior. Liouville fez uma importante contribuição ao curso de eletrodinâmica de Ampère ao editar um conjunto de notas retiradas das palestras de Ampère. Dada a tragédia na vida de Ampère, era de se esperar que seus filhos lhe trouxessem alguma felicidade. Seu filho certamente alcançou fama como historiador e filólogo que estudou as origens culturais das línguas da Europa Ocidental. Ele foi nomeado para uma cadeira de História da Literatura Estrangeira na Sorbonne em 1830. No entanto, seu relacionamento com seu pai era difícil. Hoffmann em 4 escreve: ambos eram temperamentais e sujeitos a longos períodos de recolhimento, seguidos de explosões de raiva. A casa de Ampère simplesmente não era espaçosa o suficiente para abrigá-los por um longo período de tempo. Ampère teve momentos ainda mais difíceis com a filha. Ela se casou com um dos tenentes de Napoleão em 1827, mas ele era alcoólatra e o casamento logo entrou em crise. A filha de Ampère fugiu para a casa do pai em 1830 e, alguns dias depois, Ampère permitiu que o marido também morasse com ele. Essa situação se revelou difícil, levando à intervenção policial e a muita infelicidade de Ampère.